Boa tarde, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós nesse momento de campanha, nosso primeiro dia da campanha Suportando as Adversidades. Palavra do Senhor, eu vou estar lendo um trecho comprido hoje no primeiro dia, para depois a gente, no decorrer da campanha, falarmos um pouquinho sobre a vida de José, que se encontra em Gênesis 37, eu vou estar lendo a partir do verso 12. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto a Siquém. Disse, pois, Israel a José: Não apacentam os teus irmãos junto de Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele respondeu: Eis-me aqui. E ele lhe disse: Ora, vai, vê como estão os teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim, o enviou do vale de Hebrom e foi a Siquém. E achou um homem, porque eis que andava errante pelo campo. E perguntou-lhe o homem, dizendo: Que procuras? E ele disse: Procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde eles apacentam? E disse aquele homem: Foram-se daqui, porque ouvi-os dizer: Vamos a Dotã. José, pois, seguiu através de seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, e antes de que chegassem a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros: Eis, lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa dessas covas, e diremos: Uma fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo-o Rúben, livrou-o de suas mãos e disse: Não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: Não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mãos nele. Isto disse para livrá-lo das mãos dele e para torná-lo ao seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão, e levantaram os seus olhos, olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levá-los ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: Que proveito haverá que matemos o nosso irmão e escondemos o seu sangue? Vinde e vendemo-lo a esses ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele. Porque é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alcançaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Voltando, pois, Rúben à cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou as suas vestes, e voltou aos seus irmãos e disse: O menino não está, e eu aonde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um cabrito, tingiram a túnica de sangue e enviaram a túnica de várias cores, mandando levá-lo ao seu pai, e disseram: Temo achado esta túnica. Conhece agora se esta será ou não a túnica de seu filho? E conheceu-a e disse: É a túnica de meu filho. Uma fera o comeu. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, pôs saco sobre os seus lombos, levantou a seu filho muitos dias. Lamentou. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse: Porquanto com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai. E os midianitas venderam-no no Egito a Potifar, oficial
de Faraó, capitão da guarda. Glória a Deus por essa palavra. Aqui vem falar um pouquinho de José. José era invejado por seus irmãos. José tinha sonhos. E quando ele sonhou que ele ali então, que os irmãos precisariam dele, mais ou menos assim, né? Ele teve um sonho e contou aos irmãos. Mas os irmãos, eles odiaram. Mais ainda José. Mas eu digo que quando nós nos encontramos nas adversidades, nós suportamos porque Deus é conosco. E ali Deus vê que José, ele é um homem maduro, que amava mesmo na luta e na adversidade. Não deixou se dominar pela amargura de espírito. E assim nós temos que ser. Nós temos que suportar as adversidades da nossa vida, crendo que Deus é único, verdadeiro, suficiente Salvador das nossas vidas e que nos faz suportar qualquer problema, qualquer adversidade, por amor a Ele, pelo amor que Ele teve por nós quando entregou seu único filho para morrer, para nos salvar. Morte de cruz, morte dolorida. Então, esses irmãos lançaram José dentro de uma cisterna e levaram a túnica dele ao seu pai. E então disseram que ele havia sido morto por uma fera. Muitas vezes nós encontramos pessoas mentirosas, pessoas que querem ver o nosso mal através de uma palavra de engano, de mentira. Mas uma coisa eu tenho para dizer dentro desta campanha, que pode vir o mal que for, pode vir a adversidade que for. Quando nós entregamos para Deus, nós suportamos tudo. Então, nesse momento, eu peço que você descansa o teu coração, suporte as adversidades orando, buscando ao Senhor, buscando na palavra dEle, porque nós temos certeza que a gente vai dar a volta por cima. Nós seremos vencedores em Cristo, porque nós suportamos as adversidades com fé, com busca. E ali, então, lá no final, José ele foi vendido a Potifar. E Deus ele tem um propósito com todas as adversidades na nossa vida. Deus ele tem um propósito na tua vida com todas as adversidades que você tem suportado. Porque quando é chegado o tempo, o Senhor honra a nossa fé, honra as nossas buscas, honra nós por termos suportado tudo com Ele. Nunca deixe de buscar, nunca deixe de adorar, nunca deixe de ser fiel a Deus diante de um problema, de uma adversidade. Então, nós não temos que querer se vingar de nada e nem de ninguém por aquilo que nós estamos passando. Nós não temos que ser invejosos porque Deus amou mais você do que a mim? Não, nós somos amados por Deus de igual modo. Então não deixe o seu espírito se amargurar pelas adversidades. Não se deixe ser dominado pela tristeza diante das adversidades. Não se deixe ser dominado por palavras diante das adversidades. Não se deixe ser vencido. E sim, seja vencedor e vencedora. E suporte as adversidades, orando, buscando. Coloca o teu joelho no chão e busque ao Senhor, que Ele te dará respostas. Amém? Seja qual for o teu problema, seja qual for a situação em que você se encontra hoje, nós vamos orar, coloca no altar do Senhor e seja mais do que vencedor em Cristo Jesus. Senhor amado, Pai querido, neste momento, Senhor, nosso primeiro dia de campanha, suportando as adversidades, nós queremos ser como José, Pai, que suportou tudo, Senhor, suportou ser lançado numa cova, num buraco, Senhor, suportou ser vendido, suportou, Senhor, tantas lutas, tantas adversidades e venceu porque o Senhor tinha um propósito. Então tudo aquilo que nós passamos é porque o Senhor tem propósito no nosso caráter, tem propósito na nossa fé, tem propósito na nossa vida espiritual, tem propósito na nossa vida
material, financeira, conjugal. O Senhor tem propósito com todas as adversidades nas nossas vidas. Então, que nós venhamos suportar, para que sejamos mais do que vencedores. Entregue no altar do Senhor todos os problemas agora. Descansa nele. Seja fiel em oração. Seja fiel nas suas buscas. E nós seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por este momento precioso na tua presença. Obrigado, Senhor, por nos ensinar cada vez mais a sermos fortes, Pai, suportando as adversidades. Em nome de Jesus eu oro e já te agradeço. Amém.